nunca vou esquecer como eu amo você. Tantas alegrias nós iremos viver. Mamãe, que Deus abençoe sua vida. És a rosa mais linda do meu jardim. Mamãe, que Deus abençoe sua vida. És a rosa mais linda do meu jardim. Mãe, sou grata por tudo que fez por mim. Cada gesto de carinho que recebi, nunca vou esquecer como eu amo você. Tantas alegrias nós iremos viver. Mamãe, que Deus abençoe sua vida. És a rosa mais linda do meu jardim. Mamãe, que Deus abençoe sua vida. És a rosa mais linda do meu jardim. Mamãe, que Deus abençoe sua vida. És a rosa mais linda do meu jardim. Mamãe, eu te amo. Muito bem, com essa música inicial, lembrando que amanhã, então, é o Dia das Mães. E esse, o quarto domingo, no caso amanhã, esse final de semana, no período de Páscoa, é conhecido como Domingo do Bom Pastor Jesus. As leituras nos remetem e nos lembram sobre o bom pastor, o nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe ricamente a todos que aqui estão, aqueles que nos visitam, que a sua palavra, a palavra de Deus, nos console, nos fortaleça, nos perdoe e nos direcione na nossa vida. Nós vamos cantar o primeiro hino, Entoa, ó Grei remida. Entoa, ó Grei remida, teus hinos a Jesus, que herança muito querida legou-te em santa luz. Transbordem de alegria teus lábios a cantar no culto deste dia a quem nos quer salvar. Transbordem de alegria teus lábios a cantar no culto deste dia a quem nos quer salvar. Ao
do Senhor, e aqui restabelece a santa união de amor com todos os que adoram o verdadeiro Deus e seus delitos choram, rumando para os céus. Transbordem de alegria teus lábios a cantar no culto deste dia, ó quem nos quer salvar. Unidos celebremos o autor da salvação, ó nunca desprezemos a eterna redenção, por Cristo consumada na morte sobre a cruz, a vida fortunada seu verbo nos conduz. Transbordem de alegria teus lábios a cantar no culto deste dia, ó quem nos quer salvar. Ficamos em pé, fazemos a invocação. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A Deus queremos nos achegar humildemente e confessar a Ele os nossos pecados. E arrependidos, queremos pedir perdão. Perdão que Deus concede através de Jesus Cristo. Como eu mencionei antes, o texto bíblico de hoje nós vamos ouvir no Evangelho, na leitura do Salmo, sobre Deus sendo o bom pastor. Tem um videozinho que talvez vocês já tenham visto, de um menino aí que está resgatando uma ovelha de um valo, né? E aí, logo depois, pá, olha, ó, que coisa, né? Assim, aquela ovelha ali, talvez lembra um pouquinho a gente mesmo, né? A gente teve no culto passado, ou sei lá, confessando pecados, pedindo perdão, fomos perdoados, né? Mas quando vê, infelizmente, novamente, nos desgarramos e acabamos pecando novamente. E novamente, somos chamados ao arrependimento para confessar os nossos pecados, para pedir o perdão. E é isso que queremos fazer agora nesse momento, orando juntos e dizendo: ó Pai, me perdoa. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti, por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos por isso a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós. Dá-nos o teu perdão. Consola-nos com teu Santo Espírito. Amém. Da parte do meu Senhor, como ministro da sua palavra, anuncio a cada um de vocês o perdão que Deus dá por meio do seu Filho Jesus Cristo. Portanto, lhes declaro: os teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a alegria do perdão esteja presente na tua vida, e a partir da ação do Espírito Santo que nos orienta por meio da sua palavra, possamos andar nos caminhos de Deus. E essa palavra de Deus que nós queremos já começar a meditar, começando com o Salmo 23,
nós temos ela projetada hoje aqui, o Salmo 23, e eu quero convidá-los para ler comigo. Lemos juntos o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebeste como convidado de honra e encheste o meu copo até derramar. Certamente a Tua bondade e o Teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na Tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. É aqui a leitura do Salmo. Podemos nos sentar e vamos cantar. Acabamos de ler, agora vamos cantar o Salmo com o hino 118. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A leitura da epístola, ela não é uma leitura prevista para esse final de semana, mas assim, ela foi escolhida porque ela fala dos relacionamentos entre pais e filhos. Isso em vistas do Dia das Mães que nós temos nesse final de semana. Então nos traz a lembrança do mandamento lá de Êxodo capítulo 20, sobre o quarto mandamento que fala do relacionamento entre pais e filhos. E o seu João então vai realizar a leitura de Efésios capítulo 6, 1 a 4. Aonde lemos: Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe, pois isso é certo. Como vocês dizem as Escrituras, respeite o seu pai e a sua mãe. E esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa, a qual é: faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra. Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos.
Até aqui a leitura. Muito obrigado, João. Até aqui a leitura então da epístola. Próximo hino que cantaremos também está relacionado ao pastor, bom pastor Jesus. A leitura do Evangelho, contamos registrado no capítulo 10 de João. Praticamente todo o capítulo fala do bom pastor Jesus. Hoje nós vamos ler do versículo 22 até o versículo 30. Aqueles que puderem ficar em pé, os convido para assim, em reverência, acompanharmos a leitura do Santo Evangelho e ouvir as palavras de Jesus. João 10, 22 a 30 diz assim: Era inverno e em Jerusalém estavam comemorando a festa da dedicação. Jesus estava andando pelo pátio do templo, perto da entrada chamada Alpendre de Salomão. Então o povo se ajuntou em volta dele e perguntou: Até quando você vai nos deixar na dúvida? Diga com franqueza: você é ou não é o Messias? Jesus respondeu: Eu já disse, mas vocês não acreditaram. As obras que eu faço pelo poder do nome do meu Pai falam a favor de mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. O poder que o Pai me deu é maior do que tudo, e ninguém pode arrancá-las da mão dele. Eu e o Pai somos um. Até aqui a leitura do Evangelho. Juntos fazemos a confissão da nossa fé cristã com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho,
nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, comunhão dos santos, na remissão dos pecados, e na vida eterna. Amém. Podemos nos sentar. Próximo hino que vamos cantar, somos então cordeiros deste bom pastor Jesus. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe no meditar da sua palavra neste momento, e que o Deus Espírito Santo, além de nos manter atentos, nos dê a fé, nos faça crer e viver no nosso dia a dia essas palavras que aqui vamos meditar. Pregamos em nome de Cristo, nosso Senhor, e que Ele também nos abençoe. Ele que é o nosso bom pastor, Ele que nos guie, nos oriente. É sobre isso que também queremos falar no culto de hoje. Perguntaram para Jesus ali no texto bíblico de hoje, há pouco lido, se Ele é ou não é o Messias. Talvez nós, olhando, temos a necessidade de ter um pouquinho mais de explicação sobre esse termo Messias. Mas para aqueles que estão perguntando para Jesus, eles já têm um conceito formado, eles não têm dúvida do que se trata quando essa palavra é mencionada. A palavra Messias é uma referência àquele que é prometido por Deus lá no Antigo Testamento, que viria para salvar o povo de Israel. Então pergunto para Jesus: é você? Esse Messias? Esse prometido? Que veio para dar a salvação, para libertar? E aí então Jesus lhe responde dizendo assim: eu já disse. Sabe quando li esse texto, e amanhã é dia das mães, e começa assim, eu já disse, me lembrou muito uma mãe falando para o filho, né? Eu já te disse, né? Tem que estar repetindo toda hora, tem que estar falando a todo momento. Ou não é assim? É mais ou menos assim.
E aí às vezes eles crescem, né? E ainda continua assim. E aqui, pelo visto, Jesus já tinha falado isso várias vezes, já tinha demonstrado isso várias vezes, mas eles não queriam ouvir, não queriam acreditar. Eu já disse isso, mas vocês não acreditaram. E aí Jesus ainda argumenta: vocês estão observando, né? Estou há um bom tempo, uns 3 anos, aqui na região, e agora nos últimos dias, conforme esse contexto do texto de João, quando Jesus entra em Jerusalém, ali está ensinando, curando, muitos milagres que Jesus realizou. E aí Jesus então puxa na memória deles: olha, as obras que eu faço pelo poder do nome do meu Pai falam a favor de mim. Tipo assim, eu não precisava estar explicando e repetindo e dizendo mais uma vez e responder essa pergunta para vocês. Vocês já deveriam de saber, mas vocês não querem. Parece um filho teimoso que não quer ouvir, não quer aceitar. Vocês não creem. E olha só, é fortes, porque não são minhas ovelhas. E aqui, até lembrando um pouquinho o Salmo 23, e conhecendo um pouquinho da lida dos pastores de ovelha, sabemos que a ovelha, ela tem uma confiança, ela ouve a voz do pastor, do guia, confia na voz do pastor e segue ele. Mas eles aqui, eles estão resistindo, não querem saber. Jesus ainda continua respondendo a eles, dizendo assim: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Novamente, aqui quero mostrar um pouquinho da semelhança que tem um pastor que cuida das ovelhinhas com a mãe que cuida dos filhinhos. Os filhos escutam as mães, os pais, pelo menos assim deveria ser. As mães conhecem os filhos, conhecem eles muito bem, e esses filhos deveriam pelo menos sempre seguir os conselhos, seguir os passos, os exemplos da mãe, dos pais. Com um rebanho não é muito diferente. O pastor, ele, quando fala, as ovelhas escutam a voz dele, reconhece, e o pastor sabe identificar. Eu, quando olho, quando tem várias ovelhas juntas assim, um rebanho, para mim são tudo iguais, né? Mas o pastor, nos tempos bíblicos, sabia, conhecia cada uma, às vezes até colocava nomes, sabia o comportamento delas, conhecia muito bem. Se ela era daquelas ovelhas rebeldes, desgarradas, que precisava ir de trás de vez em quando, outras que talvez precisavam de mais cuidado, outras se machucavam, então tinha todo um cuidado, um carinho. Vocês percebem como tem uma semelhança com uma mãe que cuida dos filhos, assim um pastor que cuida das ovelhas? E aí, se
desenvolve um relacionamento, um elo muito forte, em que a ovelha confia e segue o pastor. Assim como também os filhos confiam na mãe, quando tem algum problema sai correndo para o colo dela. Assim, as ovelhas também ouvem e seguem com confiança o pastor. Aí diz ainda assim o texto de João, né? Eu lhes dou a vida eterna. Nós ainda estamos nesse período pós-Páscoa. Os acontecimentos da Sexta-feira Santa e da sepultura aberta ecoam. E aqui nós temos essa fala de Jesus, né? Que por meio da sua morte e ressurreição nos conquistou, nos deu, nos presenteou com a vida eterna. E quem é a sua ovelha? Aquele que crê, que tem a fé, que recebeu esse dom de Deus. Ele diz assim: ninguém poderá arrancá-las da minha mão. Não tem força que possa mudar isso. Aqueles que creem, que seguem, que são o rebanho de Cristo. Eu lhes dou a vida eterna, e por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. Não sei se vocês já viram esse videozinho, onde tem um grupo de turistas que são levados numa fazenda, e aí as pessoas são convidadas a ir ali chamar elas. Só que elas não estão nem aí, continuam comendo o pastinho delas lá, tranquilo. O pessoal começa a dar gargalhadas, risadas. Não adianta, elas não reconhecem a voz, não dão atenção, não ouvem. E aí vai o pastor. Look at them, look at them. Isn't that amazing? As ovelhas reconheceram a voz do pastor, dos outros não, né? É que nem eu me lembro quando ia no campinho jogar futebol, era mais ou menos a meia quadra de casa, e a minha mãe chamava do pátio lá: André, vem para casa. É a minha mãe, né? Eu reconhecia a voz, eu sabia que era minha mãe. Assim como a mãe ouve o filho chorando, né? Pode ter 50 crianças, é o meu filho, é porque reconhece, né? Mas quando não ouve, quando não reconhece, quando não se tem a atenção, não se ouve a voz, é como se está perdido, não se tem confiança, é como estar num labirinto. E às vezes nós nos encontramos dessa forma, parecido com aquelas pessoas que perguntaram para Jesus: você é o Messias ou não é? Ela está em dúvida, ela está questionando, ela não sabe, ela está perdida, ela não tem uma voz a quem seguir, ela não confia, ela não crê, ela está perdida, é uma ovelha perdida, uma ovelha descarrada. E, infelizmente, não está na mão de Deus, na mão do nosso Pai Celestial. Às vezes nós nos encontramos assim, mesmo sendo ovelhas perdidas, por alguns instantes assim a gente fica meio desnorteado.
Nós não sabemos para que lado ir, estamos sem rumo. Isso geralmente acontece quando a gente fica vulnerável, fica perdido por causa de dúvidas na nossa vida, por causa de problemas que acontecem, saúde, falecimento de um ente querido, problemas nos relacionamentos, marido e mulher, pais e filhos, amigos, a gente perde emprego, o dinheiro está curto, sei lá, quando a gente se encontra literalmente sem saber para onde ir, não sabe que voz ouvir, não consegue escutar a voz do bom pastor, e isso nos bota para baixo, né? Nós, mesmo em alguns momentos nos achando muito fortes, capazes, independentes, suficientes, que é nada, e aquilo acaba, vai por terra, a gente fica pequenininho, fica dependente, e aí de novo a gente pode aqui voltar a ser um nenezinho, uma criancinha, e lembrar, como um filho lembra do colo da mãe, nos momentos de tristeza, de dor, de medo, assim como os filhos correm para os braços da mãe. E eu sei, digo por experiência própria, que talvez também aqui entre vocês, mesmo sendo adultos, é bom um colinho, né? E esse colinho de proteção, de cuidado, de amparo que os filhos têm, os pequenos e os grandes, no colo da sua mãe, as ovelhas também têm no pastor Jesus. Você é a ovelha, você é o rebanho de Cristo. E a palavra de Deus que nós ouvimos hoje, ela nos aponta, ela não nos deixa perdidos, ela nos indica um caminho, ela nos indica Jesus, o bom pastor, que dá amparo, que dá colo, que dá forças, que dá um cuidado, que dá alento, o bom pastor que nos tem nas suas mãos. Esse pastor, ele não nos deixa desnorteados, ele nos leva para pastos, que são bons pastos que nos alimentam, para águas tranquilas. Ouvimos a sua voz e o seguimos, e ele nos nutre, ele nos alimenta, nos fortalece na sua palavra, na santa ceia que vamos receber, na água do batismo, onde recebemos também perdão e fé. Ele nos guia por caminhos certos, como lemos no Salmo 23. Podemos confiar, podemos seguir a sua voz. Ele não vai nos levar para um lugar desconhecido, perigoso, e mesmo que talvez em algum momento a escuridão venha ao nosso redor, ainda que a gente se encontre perdido, a gente sabe que Ele está ali, é só ouvir a voz dEle e seguir Ele. Não precisamos ter medo, Ele vai nos dirigir, Ele estará conosco, Ele vai nos guiar. Este é o bom pastor Jesus, e Ele diz para ti, que é essa ovelha, o seu cordeirinho, pode confiar, pode me seguir, pode vir comigo, eu estou contigo. Concluo com essa imagem, que lembra a mamãe pegando o nenenzinho no colo, né? Mas é Jesus, ou é um pastor, essa imagem, com uma ovelhinha no colo. Que você seja aquela ovelhinha nos braços de Jesus, nas mãos de Jesus, e tenha essa certeza, conforme Jesus já disse,
Aquelas que são minhas ovelhas, me ouvem, me seguem, elas confiam em mim, elas estão na minha mão, eu lhes dou a vida eterna. Que Deus assim conceda em sua graça. Amém. Nós vamos entregar as nossas ofertas de gratidão. Enquanto isso, nós vamos cantar um hino que fala sobre as mães. Muito bonito a letra deste hino, Mãe Sublime Dom. Mãe sublime dom, glória a Deus rendemos, hoje em profusão, pois de ti sabemos que Jesus sofreu e por nós morreu. Mãe sublime dom, enches de alegria nosso coração neste lindo dia. Foste para nós a celeste voz. Mãe sublime dom, queiras com carinho dar ao filho a mão, guiando no caminho do Senhor Jesus, rumo à eterna luz. Mãe sublime dom, sempre em nossa vida toda gratidão seja a Deus rendida, pois da mãe o amor, Ele é o doador. Na oração nós vamos incluir os aniversariantes dessa última semana. No dia 2, Evrando Fagundes. No dia 3, Ervino Ros. No dia 4, Susana Vazen. No dia 5, Ademir Schlosser, Katrina Heinheimer, Lia Beckenbach, Luana Ren, Tanise Bocorne. E no dia 7, Adriana Oliveira Silva, Ana Cláudia Schilling, Geni Hartmann. E no dia 8, Emerson Henrique Laufer e Gabriel Trindade Costeira. Também vamos lembrar as mães, pelo Dia das Mães, neste domingo. Também temos alguns pedidos no nosso caderno de oração. Oramos pelo seu Roberto Maus, que está com dengue. E aqui já aproveito e incluo outros que não colocaram aqui o seu nome, mas contraíram a dengue e estão se recuperando ou estão enfrentando essa doença. Também o seu Roberto e a dona Neiva pedem pelo vizinho deles, o seu Plínio, que está seriamente doente, mas não tem um diagnóstico ainda sobre o que ele tem. Mas então pede para que inclua o seu Plínio na oração. Incluímos também a dona Nelly Frank, que fez uma cirurgia, está se recuperando, e também o seu esposo, o seu Vili, que está com dengue. Os dois estão com dengue também. Oramos pela dona Mirta Feltes, que está hospitalizada. Ela fez uma cirurgia muito delicada e teve algumas complicações e está, a princípio, estável, segundo as últimas notícias que temos. Também oramos pela dona Nelly, que é vizinha da dona Marina, que está doente, está
começando os seus tratamentos, mas é muito sério, muito grave. Então, a dona Marina pede pela sua vizinha, a dona Nelly. A família Locks pede pelo seu Plínio, né? Não sei se aqui, não é o mesmo, não é a mesma pessoa, mas é um nome parecido aqui. Então, aqui são os familiares, os parentes do César, né, e da Angélica, né, que está se encontra em situação bem delicada de saúde. E veio a falecer, é isso, né? Então, veio a falecer o seu Plínio, né? Então, todos os familiares se encontram enlutados. Que Deus te conforte também, viu, César? Também junto com todos os teus parentes. E há pouco, né, a Jéssica, a irmã da Angélica, pediu para incluir em oração que o cunhado e a cunhada, né, o irmão do Wellington, o Eric, e a esposa dela, Yasmin, eles sofreram um acidente de carro, é isso? É, porque tudo indica, não se tem muitas notícias ainda. Então, vamos incluir em oração o Eric e o Yasmin. Também, já incluímos esses dias na oração, incluímos o Lucas e a sua família, né? A esposa Jennifer, que teve o nenê, me fugiu o nome agora a Betina, né? E aí está o Lucas junto com a Érica hoje aqui no culto, né? O Lucas, que é estudante do seminário, estará conosco aqui no restante do ano, nos ajudando a atender a congregação São Lucas. E agora já está em casa, né? Já está se recuperando, e queremos agradecer e pedir para que Deus continue cuidando na recuperação, tanto da Jennifer e da Betina. Muito bem. Nos colocamos em pé e falamos com Deus em oração. O pastor Jacques Coelho, então vamos incluir na oração. Ele está com tratamento de câncer, né? Bem delicada, bem complicada a situação. Incluímos ele, pastor Jackson e a sua família, e a netinha do pastor Wallace, com 2 anos de idade, com câncer. Então, que Deus também cuide, e incluímos aqui em oração. Obrigado pela lembrança, viu, Juliana? Falamos então com Deus em oração. Amado e querido Pai Celestial, diante de Ti nos achegamos, assim como o Senhor nos convidou para conversar contigo em oração. Primeiro queremos reconhecer que és o nosso Senhor, nosso Deus, o nosso bom pastor, que ouvimos a Tua voz, que queremos Te seguir, que dependemos dos Teus cuidados, do Teu amor, do Teu perdão e salvação. Nós Te louvamos e engrandecemos, querido Deus, por todas as dádivas e bênçãos que o Senhor derrama sobre todos nós sem merecermos, mas porque és um Pai amoroso, porque és misericordioso, e por causa do Teu Filho Jesus, continua derramando sobre nós muitas bênçãos. Agradecemos pelos aniversariantes desta semana, abençoe-os ricamente junto com seus familiares, concede saúde e proteção. Abençoa todas as mães, cuida delas, que elas possam também continuar sempre ensinando sobre o bom pastor Jesus aos seus filhos. E que o Senhor, querido Deus, possa trazer as famílias, principalmente nos relacionamentos
relacionamentos entre pais e filhos, a harmonia que é concedida pelo diálogo e o perdão que Cristo dá. Fortalece, Senhor nosso Deus, esses laços afetivos dentro da família, e que possamos todos nos guiar na Tua palavra. Pai bondoso, olha com carinho para todos que estão doentes, que estão enfermos, que estão se recuperando de doença, de cirurgia, e lhes restabeleça a saúde. Seja presente com o pastor Jackson, com a netinha do pastor Wallace, com o seu Roberto e a dona Nelly e o seu Willy Frank, e tantos outros que estão sofrendo aí por causa da dengue. Cuida também do seu Plínio, que é vizinho do seu Roberto, que está gravemente doente, como também cuida da dona Mirta, da dona Nelly, e também a vizinha da dona Marina, a dona Nelly. Cuida também do Eric e da Yasmin, que acabaram de, infelizmente, sofrer um acidente. Que o Senhor cuide deles, que o Senhor guie os médicos e todos os cuidados que nesse primeiro momento são necessários, e que eles possam ficar bem. Cuida, querido Deus, também daqueles que estão enlutados e perderam entes queridos. Cuida da família Locke e também de todos os seus familiares que perderam o seu Plínio. Cuida especialmente do César e também da irmã do César, do esposo da irmã do César, de todos eles. Cuida, querido Deus, e os console, como todos os demais que também perderam algum familiar. Agradecemos mais uma vez pelo nascimento da Betina, filha do Lucas e da Jennifer, irmã da Érica. Cuida da Jennifer e também da Betina, concede saúde, abençoa este lar, esta família. Tua bondade, teu amor, tua companhia estejam sempre conosco, querido Deus, com todos nós que aqui estamos, com todos que de alguma forma são atingidos pela tua palavra, que repreende, que consola, que orienta, que dá salvação. Abençoa todos os membros e famílias da congregação São Lucas e a todos que aqui estão. Nós te pedimos, Senhor nosso Deus, e agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nos preparamos para o momento de Santa Ceia, lembrando das palavras de Jesus em Mateus capítulo 11, versículo 28, que diz: Venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Confiando nessa promessa, oramos. Amado Deus, a Ti nos achegamos, pois nos deste acesso à vida eterna em Cristo Jesus, que demonstrou ao mundo a força do amor, que chamou pecadores para a sua comunhão e oferece a todos os crentes o seu corpo e sangue,
para perdão dos pecados, fortalecimento na fé e crescimento no amor. Amém. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, fazei isto em memória minha. Semelhantemente também tomou o cálice com vinho, deu graças a Deus e entregou aos discípulos, dizendo: tomai e bebei, isto é o meu sangue, derramado para o perdão dos pecados. Todas as vezes que fizerdes isso, faça em memória minha. Que a paz de Cristo esteja contigo hoje e sempre. Amém. Podemos nos sentar. Convido o João para me auxiliar na distribuição da Santa Ceia. Agradecemos a Deus em oração. Obrigado, Senhor, nosso Pai Celestial, pela palavra que ouvimos e a Santa Ceia que recebemos, que nos dá perdão dos pecados, nos fortalece a fé em Cristo para a vida eterna. Que esse também nos dê amor para com o nosso próximo, nos dê coragem para testemunhar e viver uma vida santificada. Em Teu nome, Senhor, o nosso bom pastor Jesus, que vive e reina com Deus Pai e o Deus Espírito Santo, um só Deus, para todos sempre. Amém. Recebam a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podemos sentar?